capacete. Vinha de luz, lição 140. Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier. Carta de Paulo para Efésios, capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. É estranho fazer uma palestra no Centro Espírita Cristão com esse tema, o capacete. As pessoas, vai ter palestra, vai ter palestra. Qual vai ser o tema? O capacete. Mas não, o Centro Espírita continua sendo. Então esse é tema de palestra, né? Amor, caridade, humildade, o milagre de Jesus, Kardec, Chico Xavier. Tema, o capacete. Mas Emmanuel coloca esse tema e Paulo, em sua carta para Efésios, fala, além de capacete, de espada, de armadura, porque Paulo também usa da mesma didática de Jesus. Muitas vezes ele se utiliza de parábolas. Ele fala das circunstâncias conhecidas, da ovelha, da uva, da casa, da pesca, do tesouro, da pérola, das coisas que eles viviam no dia a dia, para explicar a vida no mundo espiritual. Parte do conhecido para chegar ao desconhecido. Então, com esse título, com esse tema, o capacete, nós vamos estar falando de comparações, de parábolas, tanto na carta de Paulo, quanto no estudo do Evangelho de Jesus. E o capacete, hoje, ele é menos, ele tem um jeito diferente de estar na nossa vida. Ele é usado pelo motociclista, quem anda de moto tem que pôr capacete, de acordo com a lei, com segurança. Tem certos lugares que proíbem o capacete, porque não filma o rosto da pessoa e a pessoa pode assaltar. Só que na época de Jesus, na época que Paulo está escrevendo a carta, ninguém tinha moto, nem era filmado em assalto a banco. O que lembrava o capacete naquela época? Exército romano, a força. E o que eles tinham para lutar contra essa força? O pescoço. Eles não tinham armas. O povo judeu, totalmente dominado. Então, o Império Romano tinha de tudo. As espadas, as armaduras, o capacete. E o capacete protege a cabeça. Então, ele vai usar algo de proteção que guarda muito bem o soldado para falar a respeito do espírito, da vida espiritual, o capacete espiritual. Se ajusta à salvaguarda de membros importantes do corpo, com muito mais propriedade, é imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta. Até aí, ele está falando de luta física. Aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre são requisitados a maiores dispêndios de energia. A cabeça, porém, não descansa. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Compreendemos que ele está falando do modo usual, porque a sede do pensamento não é a cabeça, é o espírito, o centro inteligente do espírito. De lá ele irradia para o seu corpo espiritual, o corpo fluídico, o perispírito, de natureza material. O centro inteligente, não conhecemos esse algo, aquilo que é. Tanto que os espíritos, no livro dos espíritos, Allan Kardec chega a propor: podemos chamar o centro inteligente de matéria inteligente, visto que algo é, e o corpo espiritual de matéria inerte, porque é passivo? E os espíritos dizem: vocês se entendam com as palavras como quiserem. O fato é que existe um centro inteligente ativo e o corpo espiritual, o perispírito, que é passivo. E esse corpo espiritual nós observamos, nos relacionamos, vemos, sentimos e conhecemos a sua natureza material. A questão do centro inteligente nós não temos condições de observar no nível que nos encontramos. E os espíritos que esclareceram Allan Kardec não falaram nada a respeito.
São matérias para o futuro da nossa evolução. Então, do corpo espiritual, através de uma linguagem característica, ela vai sofrer uma tradução, né? O móden, que é a glândula pineal dentro da cabeça. E vai virar o nosso pensamento organizado nas células, dentro da cabeça, no cérebro. O cérebro é o computador. De lá realmente vai, através dos nervos, realizar a vontade, a ideia, a essência daquele pensamento. Mas não vamos escrever tudo isso num estudo moral. O pensamento vem da cabeça, certo? A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Necessário se faz resguardá-la, defendê-la. Nos movimentos bélicos, o soldado preserva através de recursos especiais. Na luta mantida pelo discípulo de Jesus, igualmente, não podemos esquecer o conselho do apóstolo aos gentios. Agora ele já fala de espírito. Porque a luta diária mantida pelo discípulo de Jesus, o que importa predominantemente é o espírito, é o saber, é a moral, são as virtudes, são as imperfeições, os vícios, é a natureza do espírito. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação. O que é salvação do espírito? O que é salvação do corpo? A salvação do corpo seria o corpo estar vivo. Morreu ou está vivo. A salvação do corpo carnal. Mas o espírito, a salvação seria a evolução espiritual. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há evolução espiritual. O espírito, esse ser inteligente, inserido num processo evolutivo, evolui no saber e na moral. Primeiro, no saber. Depois, com o seu livre-arbítrio, aplicando o saber de modo livre, no bem, evolui na moral. A verdadeira evolução se dá quando ocorre essa aplicação no bem. O saber conquistado aplicado no bem. Isso é que traz a evolução na hierarquia espiritual. Então, é indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizando na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Ou seja, existe uma maneira de ter um capacete espiritual fluídico que nos protege das más ideias, dos maus pensamentos, das más influências. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Como é que é esse capacete? Ele seria mesmo assim da forma de um capacete físico aqui na cabeça, só que fluídico, e com essa proteção dos maus pensamentos, dos espíritos? Não, não é que ele tem a forma do capacete normal e ele fica fluido, não. Mas existe uma massa fluídica que compõe o perispírito, que compõe o seu ambiente e até os cenários em que ele vive, que oferece uma resistência material à penetração e à influência dos maus espíritos. Então, quando observamos os espíritos na vida no mundo espiritual, como o espírito André Luiz nos traz, através da produção mediúnica de Chico Xavier, espíritos dizerem assim: é difícil, porque está aí o casal, o homem está com uma barbada a atacar, mas a mulher reza, a mulher é muito ligada, ela tem um campo de proteção enorme. Em tal casa é difícil entrar, tal casa está escancarada, porque dentro de uma casa as pessoas têm consciência espiritual, estão buscando a virtude, buscam uma ligação com Deus, então elas estão protegidas. Esse capacete espiritual seria um símbolo, uma maneira de dizer, mas se as nossas ideias estão nessa consciência de que somos espíritos, filhos de Deus, o corpo carnal é filho do pai e da mãe,
e tem seus ancestrais. Mas nós somos espíritos, filhos de Deus. O Filho do homem e o Filho de Deus, como nós estudamos na segunda-feira. A água e a terra, o corpo, a mesma raiz da palavra formando Adão, homem e terra, no hebraico. E o Filho de Deus, Deus sopra nas narinas. A figura que está no livro sagrado, no início, na Gênese natural. Então, o nosso comportamento, as nossas ideias, o nosso desejo do bem, eles formam, entre aspas, esse capacete, essa defesa nos ambientes e no nosso corpo espiritual em que vivemos. Nenhum discípulo da Boa Nova ouvide a sua condição de lutador. As forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejar-te-ão o mundo íntimo, através de todos os flancos. Defende a tua moradia interior. Examina o revestimento defensivo que vens usando em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideias, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro. Essa parte é muito séria, temos que prestar bem atenção nisso, porque é uma advertência e uma afirmação. Nenhum discípulo da Boa Nova, estamos nós aí incluídos, todos nós, discípulo da Boa Nova, ouvide a sua condição de lutador. Nós todos estamos lutando. Jesus está lutando? Não. Por quê? Porque ele já realizou todo o processo evolutivo. Ele já conquistou, por mérito próprio, a perfeição relativa da criatura. Ele já possui todo o conhecimento que é possível um espírito adquirir. Todo o poder sobre a matéria que é possível um espírito ter. Ele apenas administra com o seu poder e o seu saber, auxiliando a evolução dos seres que estão no processo evolutivo. Os seres que estão no processo evolutivo, esses estão em luta com o que falta de aprender ou o que conhece de errado, com as virtudes que faltam conquistar e às vezes com as imperfeições que estão incrustadas no corpo espiritual, né? Com os vícios que já aprendeu a gostar de errado. Como todos nós que estamos na Terra, sem exceção dos encarnados, nenhum é espírito puro, espírito puro só Jesus, todos nós estamos em luta. Mesmo os bons espíritos, eles também estão em luta. Eles estão em luta com o que falta de aprender, com a moral que falta conquistar. Um desafio. Todo estudante está em luta, só não está em luta quem já está formado. E cada estudante tem aquilo que precisa aprender. E aquilo que ele precisa aprender naquele ano é o que vai cair na prova. E vai cair pelo professor dele. Um professor que passa uma prova, ele tem que passar para a classe dele. Não é isso? Ou nós corremos o risco de chegar aqui, entrar, tal, aí chega um professor, eu sou professor, tá? Ensino fundamental, senta aí que eu vou te dar uma prova. Pera, eu não estou nem naquela escola. Ele entra naquela escola, ele tem a classe, tem a matéria, e até mesmo dentro da matéria tem aquela daquele bimestre. Mas todos os alunos têm que estudar e vão ser provados. Eles estão em luta. E é dentro desse contexto que nós vamos estudar. Ele fala, para ficarmos atentos, porque se estamos nestas provas, quem vai fazer uma prova pode acertar e errar. Se errar, vai ter o sofrimento, vai ter que corrigir, vai ter que refazer. Se acertar, vai estar preparado para outros degraus evolutivos. Então nós temos que estar vigiando, porque pelo nosso erro, pelas nossas fraquezas, são circunstâncias vulneráveis da influência da ignorância em movimento, da ignorância e da maldade. Então, como todos nós estamos lutando, nós temos o nosso lado vulnerável, a nossa imperfeição moral, a falta de virtude, a nossa ignorância. E por lá podemos ser atacados e derrotados pelos maus espíritos. Logo, precisa de vigiar. Temos que estar tomando cuidado para não cair na prova.
Trocando pela letra do Evangelho, como foi traduzida pelos humanos dentro dos seus limites, o que nós estamos falando aqui? Na prece de Jesus, não nos deixeis cair em tentação. Porque tentação é a provação, é a prova. Tentação é igual a prova. Nós temos uma tendência assim de falar, tentação. Pensa assim só na coisa do mal. Tentação no fumo, no vício da bebida, do roubo, do sexo. Pensa assim, né? Mas na realidade, a tentação seria a prova. Pode ser de um lado que ainda nós não tenhamos experiência, e pode ser de um lado mal que nós estamos dentro de nós. É como um estudante. Ele recebe a matéria do professor, faz a prova. A primeira vez, ele não tem erro nenhum lá, mas é tudo prova, tudo é tentação, tudo é prova. Nós vinculamos a ideia de tentação só à influência do mal, mas não. Quando Jesus coloca e explica isso dentro do processo evolutivo, ele está falando da nossa evolução. Vamos ter o desafio das coisas novas, que vamos ganhar experiência com o nosso livre-arbítrio, e a dificuldade de corrigir os erros que já foram feitos. Então o que nós temos? A lei de Deus está escrita na consciência, ninguém pode alegar a ignorância da lei. Ela já está em teoria, só que nós não temos a prática. Na hora de fazer a prática, uma prova, nós podemos errar. Vamos sofrer a consequência. Se errar, ela vai voltar num dado tempo. Nós podemos errar de novo. Quem erra pode gostar do erro que está fazendo. Quanta gente que gosta de fumar, que gosta de usar droga, que gosta de matar, que gosta de roubar, nem precisa, já roubou uma quantidade que não vai fazer nada, ele não consegue carregar aquele dinheiro, não consegue, mas ele tem um prazer, né? Ele quer mais, ele quer rouba até coisinha pequena, conseguir roubar, enganar, mentir e tal. Isso fica gerando tendência. O dia que ele mudar, a vida que ele mudar, no milênio, no planeta, seja como for, aquilo vai provocar uma tendência de fazer aquilo de errado, ele está com uma nova consciência para fazer o certo. É prova igual a tentação. Não nos deixeis cair em tentação, significa não cometer nenhum erro. Ou das más tendências que estão voltando e nós queremos corrigir, ou das coisas novas que nós estamos aprendendo, estamos tendo a oportunidade de ganhar prática naquilo que a teoria já está além da consciência. É como um estudante, né? Ele tem que passar na prova de todas as matérias. Quem não passa, pega a recuperação, aí ele tem que passar naquilo, mas ele tem que corrigir aquela tendência errada, o conceito errado. Logo, o que nós vamos estudar no Evangelho hoje, duas parábolas que Jesus nos traz. A primeira é sobre a tentação no deserto. Jesus gostava, na sua didática, de colocar parábolas que assim tivessem uma expressão muito forte, que a pessoa ficasse impressionada com aquilo. Não era um fato. No fato, talvez ninguém fosse fazer aquilo, mas todo mundo entendia o que ele falava. E aquilo causava uma marca emocional. Então ele pega e fala assim, por exemplo: tem 100 ovelhas, uma se desgarra. E o pastor deixa 99 e vai atrás de uma. Os pastores que ouviam aquilo pensavam, se colocando no lugar desse pastor da parábola: como é que eu vou deixar 99 ovelhas que podem ser dispersas, atacadas? Vou pôr 99 contra um? Aquela mulher que tem 10 dracmas perde uma. Ela procura, é como procurar uma moeda de R$1 nas areias da enseada inteira. Acha aquela moeda, aí ela quer dar uma festa, chama a vizinha, vem comemorar comigo que eu achei a minha dracma perdida. Jesus vai focar nessas duas parábolas que não estamos estudando, a misericórdia de Deus, que não deixa nenhuma ovelha perdida. Para ele todas são a relíquia, nenhuma moedinha. Então essa circunstância que na prática ninguém ia fazer, largar 99, pôr em risco 99 para salvar uma, mas se compreende o fundo emocional, a lição da misericórdia de Deus, e marca. Do mesmo modo ele compõe a parábola da tentação no deserto. Os judeus tinham esse hábito de buscar o deserto, o isolamento, que é o recolhimento espiritual. João Batista
buscou no deserto e foi lá que o Espírito falou com ele, e que ordenou que ele fosse no Rio Jordão, pregasse o arrependimento dos pecados, porque iria se aproximar o reino dos céus, até que o Messias fosse estar presente e eles iriam dar um sinal designando quem era o Messias. Uma conversa no deserto. Os livros que estudam a vida na época de Jesus nos falam dessas cavernas, desses lugares isolados, dessas pessoas que ficavam pensando e refletindo na lei, na relação da criatura com o Criador. Então Jesus se recolhe 40 dias no deserto, mas ele não sofre provação e tentação. No entanto, ele compõe uma parábola, se colocando dentro da parábola, como que sofrendo uma tentação, a tentação do diabo, que vai tentá-lo. Essa é uma das suas parábolas, né, de tudo que está escrito no Evangelho. É maior facilidade ver que uma parábola não pode ser fato real, porque estaria, se fosse fato real, contrário às leis da natureza de Deus, e as leis de Deus são imutáveis. Existe uma lei do poder. O espírito que é mais evoluído pode sobre o que é menos evoluído, pode. Não tem como o menos evoluído sujeitar o mais evoluído, né? Então não existe nenhum espírito que fosse capaz de chegar a um espírito puro como Jesus, o nível de evolução que ele se encontra, e levá-lo para o pináculo do templo, o lugar mais alto, constrangê-lo. Não existe isso. Mas ele compõe a parábola, se colocando dentro. Você pode compor a parábola, se colocando na parábola, ela falando de fatos possíveis de acontecer, de fatos impossíveis, de fatos que aconteceram, não tem problema. O que tem que ter na parábola são coisas que todo mundo entende. Ele fala lá de diabo, de pináculo, de pão, de pedra, tudo que os judeus naquela época conheciam perfeitamente, para explicar o que eles não conheciam, a vida no mundo espiritual. Então, é uma parábola, eu vou repetir de novo, é uma parábola, porque todas as vezes que eu falei dessa parábola aqui na Casa Esperança, depois da palestra, alguém me procura e fala, não, mas como? Isso foi um fato, porque o filme, porque isso, porque aquilo, Espiritismo, codificação de Allan Kardec, ver os espíritos, o que são os espíritos, outra coisa, diabo. O diabo é a nossa tendência a má. Então, a parábola da tentação, que é a prova, quem é que está nos pondo em prova? É um outro? Não, é o nosso lado mau que nos põe em prova. Porque nenhum espírito, nenhum homem, ninguém tem poder sobre nós. É o nosso lado mau e o nosso lado bom. É o livre-arbítrio garantido por Deus. Agora, se tem o seu lado mau, aí isso fica vulnerável para o mal poder agir. Mas se a pessoa não tem esse lado mau, o mau espírito nada pode. Então o diabo que vai fazer a tentação, a causa primeira do diabo, né, é o nosso próprio lado mau. E Jesus vai colocar nas circunstâncias da parábola aqueles riscos que nós estamos na nossa prova. Quais são os riscos que nós estamos passando aqui no planeta Terra, na nossa fase evolutiva? O que observamos nas criaturas? Problema de apego às coisas materiais. Se dedicar só às coisas materiais, esquecer da relação com o Criador, não é? Apego aos bens materiais. Orgulho, soberba, querer ser mais do que os outros. Egoísmo, idolatria, prestar cultos a time de futebol, artista de novela, né? Cargos, colocam como ídolos e passam a viver em torno daquilo, desejar aquilo, às vezes até mesmo a realização dos filhos. Tiram o foco das coisas. Não percebe que tudo que nos cerca são concessões de Deus como meio evolutivo da própria criatura. O corpo, os bens materiais, as pessoas, os espíritos, tudo pertence a Deus. É transitório. E é uma oportunidade de evoluir. Então Jesus vai compor a sua parábola falando a respeito dessas dificuldades que nós vamos ter que passar.
só de coisas conhecidas e muito mais do que isso. Ele vai citar nessas respostas as partes que os judeus estavam cansados de ouvir, ouviam desde criancinha. Desde os 5 anos, o que faz um menino judeu? Vai ouvir na sinagoga o ensino oral. Se ele for muito bom, depois dos 13 ele vai aprender o escrito em Jerusalém, vai aprender a ler e escrever. Mas desde os 5 até os 13 ele fica ouvindo com aquelas rimas. Então, tudo que está no livro de Deuteronômio, nos livros da Gênesis, Êxodo, Levítico, Profetas, Salmos, a criança, os homens ouviram, tem aquilo de cor, conhecem essa letra. E Jesus vai se referir a isso, ele vai usar aquilo como resposta, o que para nós foge um pouco. Aliás, foge muito, porque nós não ficamos lendo o livro de Deuteronômio, de Salmos, tanto que na tradução aqui do livro que eu estou lendo, ele faz a anotação, tal, embaixo, está no livro de Deuteronômio, capítulo tal, versículo tal. E se ele não pusesse, eu não ia saber mesmo, né? Eu não tenho um livro de Deuteronômio na cabeça para saber. Agora, se por exemplo fosse algo assim, o que é Deus? A inteligência suprema é a causa primeira de todas as coisas. Ah, já sei, pergunta 1 do livro dos Espíritos. Mas é o livro de Deuteronômio. Então, realmente, Jesus, cheio do Espírito Santo, afastou-se do Jordão e foi levado pelo mesmo Espírito à parte alta do deserto, onde permaneceu 40 dias e 40 noites, e foi tentado pelo demônio. Viveu entre os animais ferozes, sem nada comer, em todo esse tempo. O que é o Espírito Santo? É o conjunto de espíritos evoluídos no saber e na moral. Uma grande quantidade de espíritos que vivem na vida espiritual, trabalhando de acordo com a vontade de Deus, auxiliando Jesus, que é o governador espiritual do planeta, na vivência do planeta, em tudo que tem que acontecer, na imigração e emigração dos espíritos, no problema do meio ambiente, no problema dos animais, das invenções científicas, tudo. Não existe nada que não seja controlado e administrado pelo governador espiritual do planeta. E 40 dias e 40 noites, esse número 40, eles usam sempre para significar purificação. Como Moisés ficou 40 anos com o pessoal no deserto purificando. 40 dias e 40 noites também é usado como purificação em outras circunstâncias que constam nos mandamentos de Moisés. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então aproximou-se o tentador e lhe disse, o tentador que é chamado de diabo. Jesus no seu evangelho deixa claro quem é o diabo. Ele disse, eu escolhi os 12 discípulos, e um deles que eu escolhi é o diabo. Quem é o diabo? É um homem, um espírito encarnado, que tem o seu lado mau que vai aflorar. Ele vai ceder para o lado mau, ele se referia a Judas. Então esse diabo, quando nós estamos vendo, é a gente olhar para dentro, não para fora. Não precisa ter medo, ele não vai aparecer com garras, escuro, nada disso. Ele está lá dentro. É mágoa, é inveja, é ciúmes, é vício. Está aqui dentro. É ele que vai fazer a tentação, né? De deixar a gente repetir as nossas provas evolutivas no planeta Terra. Jesus vai ao máximo. Eu dizia, ele não pega uma ovelha e tira e fala, olha as 99, pastor, vai atrás dessa uma. Ele não pega aquela moedinha que encontra e faz uma grande festa com o vizinho. Ele vai ao máximo, ele se coloca ele sendo provado, que não é possibilidade, não existe isso. Todos nós podemos ser provados, só ele não, porque ele é espírito puro, e quem já está puro, já está perfeito, não passa por prova. Mas ele se coloca ele, como quem diz, não tem ninguém que pense aqui na terra que possa não ser provado. Se o máximo está sendo provado, eu então, né, não tem como ficar dispensado e não estar sendo provado. Logo tem que estar vigiando, porque como no nosso interior tem o lado sombra, temos o lado vulnerável. Temos que observar se existe alguém no exterior querendo atacar por esse lado vulnerável, porque sabemos que temos essa fraqueza. Se não tivesse a fraqueza, não teria a possibilidade de sofrer o ataque. Então aproximou-se o tentador e lhe disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães.
Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a vida espiritual. Não só da vida material vive o homem, mas ele vive predominantemente da vida espiritual. Então o diabo levou a cidade santa, Jerusalém, e colocando-o sobre o pináculo do templo, que é o ponto mais alto do templo, pináculo, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, a seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus respondeu-lhe: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não podemos provar Deus, é Deus que nos prova. Nós temos que confiar nos planos de Deus e fazer a parte que nos cabe. Transportou ainda o demônio a um monte muito alto, e mostrando-lhe em um instante todos os reinos e riquezas do mundo com o seu esplendor, disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque eles me foram entregues, e eu os dou a quem quero. Se tu, pois, prostrado me adorares, tudo isso será teu. Tudo ilusão, né? Porque foi dado algo para o demônio, ele tem esse poder, mas os ídolos, nós julgamos que tem. Aqueles que adoram ídolos, eles pensam que tem esse poder, mas não tem. Então Jesus respondeu: retira-te, Satanás, porque estás escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Então, no conteúdo dessas 3 colocações, estão citações do livro de Deuteronômio, dos Salmos, tudo muito bem conhecido para os judeus daquela época, e essas palavras nos fazem lembrar circunstâncias que eu não preciso explicar, que está aí na televisão, né? Então nem vou falar muito, porque senão de repente eu sou envolvido. Pega a gravação e fala: vem, tem por aqui, aparece preso, vai chamar palestrante espírito intimado. Então, deixa eu ficar quietinho, mas está todo mundo vendo, não é? Não é assim que vivem os homens? Não é com esse conteúdo que está aí? Não estão caindo em tentação? Não estão caindo nas provas? O diabo não está dentro deles? É isso aí, está perfeitamente. Agora, olha só esse final. 3 vezes, e Jesus deu a resposta 3 vezes baseada nos livros sagrados. Mas olha essa última linha, porque ela é importantíssima. Porque dá para pensar, então passamos a prova, maravilha, Jesus derrotou o diabo, questão resolvida. Não, aí é que mora o perigo, né? Relaxa a vigília, ganhamos o jogo. Não, de jeito nenhum. Esgotados todos os meios de tentação, o demônio afastou-se dele até o tempo oportuno. E então aproximaram os seus anjos e o serviram. O demônio não desiste. Ele só afasta até o tempo oportuno. Então chega uma circunstância que o nosso lado mal está vulnerável. E aí nós buscamos a luz, buscamos essas palavras e vencemos, seguramos. Corrigimos aquela ignorância, corrigimos aquela imperfeição. Só que, por hora, por este tempo, nós vencemos esta prova, essa luta. Temos que continuar atento, porque poderá surgir um momento oportuno. O que é esse momento oportuno? Nós somos espíritos, seres inteligentes, inseridos no processo evolutivo. Estamos vivendo agora nessa personalidade, mas já vivemos outras. Talvez na Terra, em outros mundos. Passamos por muitos erros. Esses erros, essas fraquezas, essa ignorância está no nosso corpo espiritual, nos arquivos de memória, no nosso espírito, na nossa inteligência. Na verdade, nós não nos conhecemos. Conforme a circunstância da vida mudar, circunstâncias que pensávamos que estavam dominadas, elas afloram. Violência, cólera, sensualidade. E aquilo vem, e a gente vive que parece que se transforma mesmo, era a personalidade de alguns séculos atrás.
Então, essas circunstâncias, separação conjugal, falência, filho usando droga, todas essas coisas que mudam muito forte as emoções, o relacionamento que nos cercam, as vidas passadas que aparentemente estavam controladas, é como um tanque d'água que tem um monte de lixo, a água fica quietinha, aquilo vai descendo, vai descendo, vai descendo, em cima vai ficando transparente, bonitinho, o lixo está todo no meio da piscina e para baixo, mas ainda não chegou no piso e não ficou tempo suficiente para ficar cristalizado. Aí chega um pau lá e mexe aquela água, o que acontece com esse lixo? Aflora. Então todos nós temos esse risco, todos nós, porque nós estamos nessa luta, dessa sombra com a luz, do saber com a ignorância. Estamos em prova, temos nossos erros. Ninguém tirou 10 em tudo, em todas as matérias. E conforme a circunstância, o diabo está lá experimentando, olhando. O diabo é a nossa parte interior que está lá, latente, a gente nem sabe. Aí vem a circunstância, vai ser a prova. Podemos perder o autocontrole e se determinar um longo período de sofrimento pela frente para corrigir. Jesus compõe outra parábola, a questão dos lavradores maus. Escutai outra parábola. Havia um homem proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e construiu uma torre. Depois arrendou-a a uns lavradores e viajou para o estrangeiro por muito tempo. Nesta parábola, que nós não vamos estudar hoje, mas vejam como ele começa a compor o cenário. A sebe, a cerca, é o nosso limite. O aluno vai ser provado nas matérias que ele está recebendo de lição. A minha prova é diferente da dela, da dele. Cada um tem a sua prova, cada um tem a sua cerca. O lagar é onde se faz o trabalho de pisar as uvas para fazer o vinho. A vinha que Jesus vai trabalhar aí é todo o processo criativo que Deus cuida das suas criaturas. Eles têm um símbolo do agricultor, do vinicultor, do vinho. E Jesus construiu a torre. Por que a torre? Para fazer a vigia. Porque naquela época não tinha os recursos desse momento, coisas que gravam, sinais. Eles tinham que ver na altura a torre para ir lá em cima e ficar observando. Então essa necessidade de estar vigiando, de estar trabalhando e dentro do seu campo, porque tem pessoas que não querem pisar a uva do seu lagar, quer ir no do vizinho. Mas não é aquele o trabalho dele, aquele é o do vizinho, a prova é do outro. Às vezes o outro está passando por uma prova dificílima, muito difícil de ser aprovado aqui na Terra, principalmente no Brasil. Por exemplo, ele é um funcionário público de uma estatal, que faz compras, que compra milhões. Ele é dono de uma grande empreiteira. Ele só tem a possibilidade de ganhar muitos milhões, ficar rico, comprar juízes. Essa é uma prova dificílima. Mas quanta gente que está num lugarzinho de passar fome, miséria, poder falar, eu queria estar naquele lugar lá. Queria estar naquele. Não é? Perde o foco de tudo. Está buscando as coisas materiais, não pensa nas coisas espirituais. Quer pegar a prova do outro, mas nem leva em consideração que o outro está fracassando, vai entrar num sofrimento enorme. Então essa circunstância que Jesus coloca, que não vamos estudar essa parábola dos lavradores maus, né? Eles recebem tudo por empréstimo, toda essa instalação, e depois começam a matar quem vem fazer as cobranças da produção dele. De certa maneira, é a nossa vida. Recebemos a oportunidade de vir na terra, corpo, parentes, produção mediúnica de Chico Xavier, uma série de relíquias, de prazeres dos bens da terra, paladares, aromas, paisagens, uma série de circunstâncias emprestadas da misericórdia divina. Temos a oportunidade, temos o dever de produzir algo. No entanto, quando vêm os mensageiros, temos o dever de ser paciente, mas não tem paciência nenhuma. Temos o dever de perdoar, aí se vinga.
mas é o estudo de outra parábola. Mas elas ficam aí, essa essência, nos trazendo essa circunstância assim, da necessidade de trabalhar no próprio local, que é o nosso, desta vida, o nosso lagar, a nossa cerca, o nosso limite. Estar sempre vigiando e trabalhando. Se você recebesse um apelido que te incomodasse, o que você faria? Ignora. Apelido. Quem já recebeu um apelido bem assim, que não gostou nem um pouco? É, Paulo? Recebeu um apelido, o que você fez? Ué, na faculdade você vai fazer o que? Troca? Me pega? Não, apelido. Pegaram apelido, mas já passou, tal, superou. Então, isso é uma questão de uma prova, de uma tentação, né? Uma prova. Como é que você reage a um apelido forte, a algo que te desgosta? É a prova. Aí temos que pensar no que Jesus ensinou nessa parábola, nessas circunstâncias, tanto dos lavradores maus, quanto na tentação no deserto. Vamos para um caso da produção mediúnica de Chico Xavier, examinar aqui uma prova que meu irmãozinho passou. José Roberto Pereira Cassiano, que desencarnou com 23 anos, e quando eu li aqui toda essa mensagem, além de ser conveniente estudarmos só uma pequena parte, hoje, ela é uma relíquia de informações da vida no mundo espiritual. Mas hoje vamos ver algum detalhe. Em outras reuniões estudamos mais circunstâncias. Mas duas coisinhas aqui, dois detalhes, sabe quando é particular assim, o coração faz né? Então, o José Roberto Pereira Cassiano, a primeira delas é que ele nasceu 19 de fevereiro de 1951. O aniversário dele é igual ao aniversário da minha mãe. E minha mãe vinha aqui hoje. Eu pensei, olha que interessante, né? Só que ela não nasceu em 51. Não vou dizer o ano que ela nasceu, não sei quanto é a idade de mulher. 19 de fevereiro, mesmo dia de aniversário da minha mãe. E ele estudou, muito ligado à arte. Ele estudou desenho, projetos, decoração, fotografia, cursou a Protec, o IAD, a Infoco e a FAAP. Logo foi colega de universidade. Embora eu estudei na FAAP engenharia civil, né? Ele estudou artes na FAAP. Eu visitava sempre porque eu ficava encantado com o pessoal que estudava artes. Fabuloso, o prédio e aquela decoração daqueles vitrais. Eu fazia engenharia civil, mas eu gostava de viver num prédio das artes, que era encantador ver aquele trabalho. E ele estudou na FAAP. Durante 23 anos, faleceu num acidente. O que aconteceu? Ele veio para Santos, isso em 1974, quer dizer, a vida bem diferente dos nossos dias. Não tinha telefone celular, 1974, não tinha exigência nenhuma de ficar fazendo formulário para você andar de táxi, andar de ônibus. Muitas pessoas não andavam com nada na carteira, não tinha cartão de crédito, não andavam com dinheiro. Ele veio para Santos, saiu com a namorada, deixou ela na casa dela com um táxi, foi para a rodoviária de Santos e pegou um táxi, um automóvel expresso luxo e foi para São Paulo. Só que o carro sofreu um acidente na Anchieta subindo. Também não tinha a pista de imigrantes naquela época, né? Na Anchieta subindo, e ele desencarnou nesse acidente, sem documento, sem nada. Não existia celular, sem documento. Logo, em São Bernardo do Campo, foi sepultado como indigente. E os pais não chegam onde que está, já tinha que ter chego, começa a procurar, só sabemos que vem de Santos, não sabia mais nada. Foram até Santos, por tudo que verificaram de hospital, necrotério, informação, não tiveram informação nenhuma. Estavam voltando para São Paulo, o pai dele de repente teve aquele insight, vamos entrar em São Bernardo do Campo e vamos ver a informação aqui, porque a cidade está no caminho. Entraram em São Bernardo do Campo, foram em hospital, foram em necrotério. O filho dele tinha sido sepultado naquele dia, ele foi no cemitério, no necrotério,
e eles deram informação errada, né? E o espírito do filho ficou lá, e o seu corpo espiritual vendo o seu pai, procurando notícias do filho. Não sabia se estava vivo, morto, desaparecido, não sabia nada. E o cemitério dando notícia errada. Olha que prova que passa esse pai e que passa esse espírito. Com toda a perturbação espiritual, a dificuldade de adentrar a vida no mundo espiritual. E depois, mais uns dias para frente, aí o pai recebe uma informação da polícia, da delegacia, começam a apurar as pesquisas, descobre que estava naquele cemitério, aí exumam, verifica tecnicamente, comprova que leva para o cemitério em São Paulo. Ainda um detalhe importante é destacar acerca do pseudônimo, o apelido, Chabi. Ele recebeu esse apelido que ele não gostou nem um pouco, ficou indignado. S-H-A-B, Chabi. Chamava ele, o Chabi, o Chabi. Ele ficou indignado. Com o qual ele subscreve a mensagem. Mas como assim? Ele ficou indignado com o apelido que deram, ele vai, através do Chico Xavier, a mensagem é realizada um ano e meio depois do passamento da sua morte, né? Dia 20 de setembro de 1975, e ele assina José Roberto Chabi. José Roberto, que era o nome dele, José Roberto Pereira Cassiano, nome de nascimento, ele assina José Roberto Chabi, o pseudônimo, com o apelido que ele estava indignado. Mas por quê? Porque acontece assim. Ele contava então, com uns 15 anos, mais ou menos, sua mãe auxiliou a contornar a situação afirmando. Ele vivia indignado com esse apelido. Meu filho é o homem que faz o nome e não o nome que faz o homem. Isso marcou tão profundamente nele, é o homem que faz o nome e não o nome que faz o homem, que ele passou a querer ser chamado por Chabi. Assinava tudo. Ele chegou a ir no registro civil e colocar Chabi no nome dele. Então ele realmente passou a ter esse nome, né? Colocou o nome de Chabi, porque ele passou a viver com aquilo, que a lição de moral que a mãe dele deu para ele, aquele apoio, né? Não é o nome que faz o homem, é o homem que faz o nome. Imagina se o Chico Xavier, né, com mais de 30 detalhes, tem nessa produção mediúnica, conferíveis que estão certos. Podia saber do carro que capotou, que foi enterrado no cemitério, que o pai não sabe. Vai aparecendo tudo na descrição do espírito. Que o pai ficou tão traumatizado com aquela procura, ele não sabia o que tinha acontecido, até que veio o início da delegacia, quando foi pesquisar, ele manda tirar o corpo, ele ficou internado na Beneficência, Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo. Aí ele teve um sonho forte, precisou ser atendido, que ele estava vendo o filho dele no sonho dele, e ele escreve aqui na mensagem do Chico, né, que ele foi visitar o pai no hospital, quer dizer, aquele sonho era realmente a presença dele. Mas, verificada a circunstância geral, o que nos traz aqui? O pequeno trecho que eu selecionei. Querida mãezinha, meu querido pai, é tudo tão novo para mim, em nosso reencontro, que tenho dificuldade para registrar um assunto antigo. Pedir a bênção de Deus para nós. Mas peço esse auxílio da divina providência e conto com esse amparo em nosso favor. E agora olha como ele escreve. Se pudesse, não escreveria, e sim tomaria lápis e cores, tintas e pincéis, para transmitir os meus pensamentos de agora num quadro em que lhes pudesse dar a ideia de toda a beleza e toda a luz que nos rodeia. Ora, ele era apaixonado por artes, estudou artes na FAAP e nessas outras instituições, a Protec, o IAD, o INFOP. E ele começa a sua mensagem dizendo que se ele pudesse, ele não ia ficar escrevendo, ele ia ficar usando da arte. Olha aqui
circunstância notável. Os pais, ele está revendo o filho falando de algo, de como ele vivia. E um médio, sem condição nenhuma informação, nada. Já descrevendo. Indo bem mais lá para frente. Conflitos e providências, toques e chamamentos em torno de mim. Parecia um pesadelo no qual mergulhava cada vez mais, até que entrei num nível de inconsciência profunda. Acordei, queridos pais, numa sala de apresentação muito difícil para as palavras das quais consigo dispor. Era eu e não era eu quem se achava ali numa dualidade que não podia reconhecer. Esse trechinho ele está falando depois do acidente, que o corpo morreu na hora, o traumatismo craniano, foi levado para as providências médico-legais e o velório com os guardas, os policiais, sem saber quem eram. E ele assistiu o velório dele sem entender que ele tinha morrido ainda, naquela perturbação espiritual, vivendo a dualidade. O que é essa dualidade? Ele se via em corpo espiritual, o seu perispírito, e via o corpo que tinha sofrido acidente, o corpo carnal que tinha morrido. Era o Filho de Deus que olhava o Filho do homem. Era o Espírito. Ainda não estava cortado o cordão. E nós observamos muitas vezes, já até estando cortado o cordão fluídico, que os espíritos encontram dificuldade nessa fase de entenderem que estão vivendo na vida no mundo espiritual. De entender essa nova circunstância material, como ele fala aqui. Era difícil encontrar palavras, entender o que estava acontecendo. Ele chamava pelo pai, pela mãe, estavam os guardas. O senhor instrutor espiritual fala, e ele só vê sempre esse instrutor espiritual, diz, eu vou trazer seu pai e sua mãe aqui. Trouxe. Foi o momento que os pais foram ver se tinha um corpo em busca do filho, alguma notícia. E aí ele vê os pais falando e questionando. Aí é que ele vai entender, na presença dos pais no necrotério, no cemitério, o corpo já estava sepultado. É nesse momento que ele vai ter consciência e vai tentar explicar, consolar, mas não consegue, porque ele não é visto pelos pais. E essa circunstância ocorre muitas vezes os nossos entes queridos e outros espíritos que podem frequentar a nossa casa, nossos ambientes, sem serem vistos, são testemunhas e influenciam nossa vida, para o bem ou para o mal. Possuem esse domínio de acordo com as nossas tendências, com o nosso lado luz, com o nosso lado sombra, de acordo com aquilo que estiver sendo vivido. Por isso Jesus nos trouxe essa parábola da tentação, para nos alertar para as provas que estamos inseridos, nos recomendou a trabalhar continuamente com as nossas uvas no nosso lagar, dentro do nosso campo, da nossa sede, da nossa cerca, tendo construído a torre para estar sempre vigiando. E como o tempo nos chama ao encerramento, apesar das relíquias que estudaremos em outras circunstâncias dessa mensagem, vamos entregar a palavra final para este espírito, o irmão José Roberto Xavi, como ele gosta do seu apelido, não é? Do seguinte modo: querida mãezinha e querido papai, aqui o horário pede ponto final. Isso na psicografia que ele está fazendo, assim como na nossa palestra. E desejo reafirmar que a morte não é ponto final em coisa alguma do que pertence à vida. Que seria a morte então? Sorriem comigo e imaginemos nela um ponto e vírgula. Aquele sinal que indica estação de pausa, sem ser fim no que se escreve. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.